Uma jovem palmense grávida que recentemente sofreu agressão após se recuperar procurou a reportagem da TV A Folha para relatar os momentos difíceis que viveu na mão do marginal. Eu estava saindo da academia no dia, sexta-feira, próximo das 8 horas. Peguei aquele trajeto ali daquela rua do HBC, que é um trajeto que eu costumo fazer sempre que eu saio da academia. E quando eu estava chegando próximo ao antigo positivo ali, aquele homem me surpreendeu e começou a me agredir. Eu não tive tempo de reagir, eu não tive tempo de entender o que estava acontecendo. De início eu achei que ia ser um estupro, mas então ele começou a me agredir e eu percebi que não era assalto, né? Porque ele não deu voz de assalto, em nenhum momento ele falou comigo. E na hora eu só pensei em me proteger e proteger a minha filha, né? Porque eu tô grávida de 22 semanas agora. E foi isso, foram momentos de terror mesmo. Depois que ele cessou com as agressões, né? Eu falei que estava grávida e comecei a gritar pro meu pai, que estava trabalhando na academia Besser, que era de onde eu saí. E depois que eu comecei a gritar, que ele cessou as agressões. Daí nisso eu saí correndo pra academia e lá o meu pai me levou pro hospital. No momento que ocorreram as agressões, foi, digamos assim, até o instinto de futura mãe preservar o teu filho? A primeira coisa que, na verdade, durante toda a situação da agressão, eu só pensava em preservar a minha filha, né? Foi o meu maior medo no momento. Então eu acho que aquela atitude de proteger a barriga e me esquivar foi muito instintiva na hora e graças a Deus deu certo, porque ela não teve nenhum ferimento, tá tudo bem com ela. Eu também não recebi nenhum golpe na barriga, porque eu acho que eu consegui proteger bem na hora. Então eu sei que poderia ter sido muito pior, mas graças a Deus tá tudo bem comigo e com ela. E o elemento, sim, foi uma ação muito rápida, mesmo assim, ele não comentou nada, não falou nada, não teve outra reação fora agressões contigo? Ele não falou nada, ele nem nada, mesmo depois de eu ter dito que estava grávida. Não falou absolutamente nada, ele só me agrediu e quando eu comecei a gritar pai, ele fugiu. Foi só isso. E eu não conhecia ele também, não é um rosto que eu já tenha visto, porque na hora que eu estava passando, antes dele começar as agressões, eu vi o rosto bem rapidamente, então eu sabia descrever algumas características, só que era um rosto que eu nunca tinha visto, então não conhecia. Como é conviver agora, trabalhar essa questão psicológica? É difícil, né? É um trauma, parece que eu fico revivendo aquele momento. Eu acho que parece que tá ficando cada vez mais difícil. É difícil de dormir, é difícil de esquecer o que aconteceu. Nas primeiras noites eu sentia medo, quando eu tava no hospital eu sentia medo que alguém entrasse e fosse terminar o serviço, porque até aquele momento a gente não sabia o que estava acontecendo. E como não foi um assalto, ele estava aparentemente me esperando, a gente ficou com medo. Várias coisas surgiram pela nossa cabeça. Só que agora a gente entende, então eu já não sinto mais tanto medo, porque eu sei que foi uma coincidência ele estar lá naquele momento, ele não estava me esperando, por acaso eu estava passando por lá e ele me agrediu. E só que é difícil lidar com tudo isso porque eu sei que o desfecho poderia ter sido diferente. Então, hoje eu sou grata pela minha vida, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste pelo que aconteceu, pelas marcas que ele me deixou. E a prisão do acusado te deixa mais tranquilo? Não me deixa mais tranquila. Eu acho que é até interessante você perguntar isso, porque eu sei que ele estando preso, as agressões contra as mulheres não vão parar. Se não é ele, vai ser outro. E é o que acontece, a gente vê nos noticiários, a gente vê os índices de violência contra a mulher. Então, eu sei que nessa situação específica, eu sei que eu não vou sofrer por parte dele, mas nada me garante que eu não vou sofrer alguma agressão de outro homem. Então, não me deixa mais tranquila, porque eu sei que a sociedade que a gente vive faz a gente temer muito, andar na rua. As pessoas falam, às vezes,
culpam a mulher pelos horários que elas andam na rua, pela roupa que elas vestem, pelo lugar que elas estão. E não é a gente que tem que temer. Eu acho que os homens que não podem nos agredir e nos deixar viver refém do medo. Então eu acredito que a prisão dele não me deixa mais tranquila. Depois de toda essa questão, você já teve o hábito de mudar a tua rotina, digamos assim, procurar mais segurança até a prática de uma luta marcial, ou até mesmo é uma outra coisa que te dê mais segurança ao você sair à rua? Mesmo antes eu já tinha isso na cabeça, né? Eu tinha vontade de fazer Krav Maga para poder me defender nessas situações, mas até então nunca tinha começado. E eu comecei a repensar, assim, não consegui mais sair de pé na rua, pelo menos por enquanto. Vou redobrar os cuidados quando isso acontecer, porque eu acho que agora é um momento, como está muito perto do acontecido, eu vou demorar ainda para me sentir segura. Mas eu pretendo, sim, começar a lutar alguma coisa, fazer alguma coisa para que eu possa me sentir mais segura, para que eu possa saber que eu consigo me defender melhor. Outra questão também que eu acho que deixou triste não apenas a família, mas toda a comunidade, alguns pseudo-jornalistas, né, que se utilizam na rede social, principalmente no teu caso, para publicar inverdades. Qual que é a tua posição sobre isso? Eu acho muito delicada essa questão. Eu acho que é uma situação que acaba me fazendo sofrer duplamente por essa violência, porque as pessoas começam a espalhar burburinhos, começam a criar narrativas sobre fatos que nunca aconteceram. Eu acho que essas notícias descontextualizadas, sem me procurar antes, podem gerar esse tipo de situação. As pessoas começam a espalhar notícias de que não tem certeza. E isso acaba chegando ao meu ouvido, ao ouvido dos meus pais, ao ouvido de outras pessoas, e todo mundo acaba sofrendo em dobro pelo que aconteceu. Porque as pessoas não têm compromisso com a informação que elas repassam. Eu acho que isso é muito importante, principalmente numa situação de violência tão grave como foi essa que eu vivi. Eu sei que essa situação que aconteceu comigo veio a público, porque eu estava nas ruas, e isso acontece com milhares de mulheres todas as horas no Brasil e no mundo. Mas a gente sabe também que esse tipo de agressão e violência acontece com as mulheres o tempo todo dentro de suas casas, por parte de familiares, parentes, namorados, enfim. A gente sabe que é uma violência muito corriqueira. E no meu caso, como tudo veio a público, eu não tive opção, tudo isso acabou vindo à tona. Muitas mulheres não têm essa opção, então o alerta que eu deixo é que denunciem essas agressões, porque é difícil viver com tudo isso. Eu sei que muitas vezes é difícil de denunciar, porque a gente sabe que, infelizmente, na sociedade que a gente vive, parece que a gente sempre espera o pior, né, para a mulher. Enfim, a mensagem que eu quero deixar é essa mesmo. Carolina, a mãe da vítima, também destaca como que a família enfrentou esses momentos difíceis e também reitera sobre a questão da fake news, que infelizmente divulgaram notícias falsas sobre o caso. Para nós foi uma situação muito, muito difícil, porque era nossa filha, né? Mesmo que fosse qualquer outra, sempre para nós é difícil ver e acompanhar esse tipo de situação, mas com o filho da gente nunca acreditamos que vai acontecer. E o que eu tenho para falar é agradecer as pessoas que prontamente nos ajudaram no desvendar desse caso, que tivemos várias pessoas, vários amigos que enviaram para nós as imagens do trajeto que ele percorreu, do ato em si, e menos de 1 hora após o ocorrido, nós já tínhamos várias imagens na mão sobre o que aconteceu. E em primeiro momento nós decidimos por preservar essas informações para não atrapalhar o trabalho da justiça, porque nós estávamos repassando tudo para a Polícia Civil. Eles estavam recebendo todos esses materiais e já estavam trabalhando em cima do caso. E como é uma cidade pequena, nós não sabíamos ainda o que
o que realmente havia acontecido. Então, esse medo, essa angústia de que essas informações vazassem antes do tempo e que alguma coisa acontecesse, que ele fugisse e nós não conseguíssemos desvendar tudo isso, era bem grande. Mas não foi o que aconteceu. Essas informações acabaram vazando, né? Essas imagens acabaram vazando, e não foi nem o problema das imagens, não é as imagens que eu questiono, porque isso iria realmente acabar vazando. É como que as informações começaram a chegar às pessoas, né? Chegaram às pessoas através de burburinhos de grupos de WhatsApp, do que as pessoas deduziram que tinham acontecido, e isso gerou bastante especulações e mentiras em volta do caso, que acabou ferindo ainda mais a família, porque a gente acaba percebendo o quanto ela acaba sofrendo com tudo que vem à tona. Então, algumas pessoas ainda falaram, desligue as redes sociais, não visualize mais, mas as pessoas enviam para nós, mesmo que a gente não tenha esse acesso, a gente recebe essas informações não só por WhatsApp, não só pelas redes sociais, mas também as pessoas vêm até nós informar o que estão falando. E isso, sinceramente, acabou triplicando a dor da família. Destaca-se o trabalho policial, tanto da Polícia Militar também quanto da Polícia Civil. A delegada e a sua equipe, no final de semana, não mediram esforços para a prisão desse acusado. Isso mesmo. Gostaríamos de agradecer muito a ação da polícia, que eles foram ágeis, né? Todas as informações que nós enviamos, eles já foram averiguar, e isso foi primordial para que o caso se concluísse bem rápido.